Meta. Além. Noia, mente. Metanoia. Além da mente. Além do pensamento. Mais longe do que estou. Muito mais do que sou. Novas ideias. Novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformam-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Começa agora o podcast Metanoia. Como sempre, você está convidado a expandir a sua mente. Esse é um programa de uma geração que busca viver uma experiência real com Deus. Chegamos ao Metanoia 17. Sim, episódio 17, o primeiro de 2016. Fizemos um especial de Natal, especial de Ano Novo. E agora vamos falar sobre inconformismo. O tema de hoje é inconformismo. Devo ou não ser inconformado? Meu nome é Lucas Vilches e, como eu sempre digo e repito, estaremos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda segunda-feira, às 8 da noite, um novo episódio é lançado. Você pode ouvir quando você quiser, onde você quiser, mas quando você se perguntar, poxa, quando eu tenho um novo? Toda segunda, às 8 da noite, no SoundCloud, no iTunes e, por consequência, em todos os aplicativos de podcast, no seu celular ou onde você quiser, no seu computador também. Hoje, mesa repleta mais uma vez, o pessoal gostou, passamos ano novo junto aqui, comemos uma ceia do ano novo, não sei o que, todo mundo de volta. Dan Trindade, bem-vindo de volta, feliz ano novo de novo, porque agora começou de vez. Tava no WhatsApp ali, você viu, né? Você chamou ele, opa. Tava dando um feliz ano novo aqui pra galera. Legal, bem-vindo. Bruno Menezes, obrigado por voltar e aí, e estar Lucas, com a gente mais uma vez. Sempre um prazer. Cara, como o Lucas fala bem, né, gente? Apresenta, né, e tal. Nossa, cara, fala do episódio e tal, cara. Vamos fazer um programa de TV, vamos começar um programa de TV com o Lucas como âncora, assim, né? Metanoia News, ó, cara, que negócio legal, cara. Pô, mas muito legal estar aqui mais uma vez, valeu pelo convite. Obrigado, Brunão. Tem que... Bruno Menezes, procura aí no podcast aí, tá? Bruno Menezes, tá? Tem que filmar pra galera lembrar e tal. A gente comentou antes da gravação que o Rodrigo não queria mais que eu chamasse ele assim, mas eu vou chamar ele assim pra começar o ano bem, pode ser? Rodrigo Maciel, bem-vindo. Eu não falei nunca que eu não gosto que o cara me chame assim. Então isso é uma dica pra você continuar chamando. Exatamente, ele gostou. Bem-vindo, Rô. Obrigado mais uma vez por estarmos juntos. Tamo junto. Beolanda. Tá dando risada do quê, Beolanda? Bem-vindo. Obrigado. Tá inconformado, não? Estamos aqui sempre. Então tá bom. Sérgio Bertarelli. E aí, tudo Veio bem, a primeira pessoal? vez semana passada. Isso. E cá estamos mais uma Lembrando pro pessoal, for ouvir às 8 horas da noite, um pouquinho antes do Monday Night Football. Então, ouve e depois já vai pro futebol americano. Perfeito. Bom, inconformismo. E aí, quando eu fui pensar no tema, eu coloquei como chave principal: devo ou não ser inconformado? E eu trouxe um texto pra usar como introdução. Depois a gente pode repetir ele, eu sei que vocês também têm ele na manga, também tem Romanos na manga, que eu li no começo agora do episódio. E eu queria ler esse texto aqui, que diz que ser um discípulo é ser comprometido radicalmente em todas as áreas da vida, a perseguir a vontade de Deus, experimentá-la e obedecê-la. É assumir um compromisso de consciência com o Espírito Santo para viver a plenitude do chamado do reino de Deus aqui e agora. Para isto, ser inconformado passa a ser um desafio e um critério para o verdadeiro discipulado. E é a pergunta que eu solto para vocês para a gente começar essa discussão. Devemos ser inconformados com o quê?
Eu não sei se é esse aqui o rumo da discussão que vocês pensavam, mas eu vou tentar pimentar aqui. Eu vejo que vocês gostam de polêmica e tal, né? Mas eu acho que hoje a gente confunde, eu falo por mim, a gente confunde muito esse conceito de inconformado, de acordo com a Bíblia, com intolerância. Cara, você abre as redes sociais, é uma intolerância só, cara. Galera que não gosta do que você ouve, a galera não gosta do que você veste, a galera não gosta... A gente teve agora, algumas semanas atrás aí, essa discussão do pessoal que trocou o avatar para ser solidário à França, e o pessoal reclamando por que não colocou o avatar do Brasil, porque aconteceu a tragédia lá em Minas Gerais. Cara, tudo é motivo para alguém ficar insatisfeito, cara. Como as pessoas incomodam a gente, como as coisas. Eu tô falando abertamente assim por mim. Eu lembro de um episódio, uma vez que eu fui almoçar numa praça de alimentação de um shopping. Sentei, peguei minha comida lá na bandeja e tal. E aí, de repente, um cara ligou o teclado lá no meio da praça. Ele começou a tocar. E eu não gostei do timbre, eu não gostei das músicas, do repertório. Aquilo me incomodou. E, de repente, eu comecei a ver as coisas que me incomodavam. A galera falando, muita gente falando alto, eu querendo almoçar silenciosamente. E eu comecei a falar, cara, ou eu tô ficando chato, ou eu comecei a perceber que, na verdade, o ser humano tem esse problema. Eu tenho esse problema. Como as coisas das pessoas... A intolerância, cara. Como a gente tem esse problema, cara. Hoje você vai fazer um comentário nas redes sociais, você precisa já ver se a conotação que você vai dar não vai ser mal interpretada, se a pessoa não vai pegar e não... Cara, eu vi, por exemplo, vários artistas que estavam solidários e fazendo um artista em especial, um jogador de futebol que eu sigo na rede social, ele falou, poxa, gente, olha, o cara nem é cristão, assim, declarado, mas ele é um jogador de futebol famoso. E ele colocou uma foto lá da Torre Eiffel. E aí ele falou alguma coisa lá e tal. E colocou a hashtag, né? Acho que é Pray for France. Não lembro se era essa hashtag. Pray for Paris. For Paris. E aí, cara, eu vi um cara lá falando... E governador Valadares? Então, tipo, e a gente viveu essa polêmica aí, todo mundo que viu acompanhou nas redes sociais e tal. Intolerância, cara. Mas uma coisa muito... E a gente fica pensando, poxa, a Bíblia fala pra gente não se conformar com esse século, pra gente não se conformar com essa sociedade, pra gente não se conformar com esse mundo, que a gente precisa mudar. E a gente acaba misturando isso, cara, com intolerância. A gente não se conforma e a gente é intolerante. Então como é que a gente lida com essa questão aí? Eu tô falando por mim, cara. Eu tô falando da minha intolerância. Eu não tô jogando aqui... Eu não quero ser hipócrita. Eu tô falando da minha intolerância mesmo, entendeu? Talvez essa régua que separe aí o inconformismo do intolerante seja o quanto isso interfere na vida do outro, né? Que eu estar interfere positivo ou negativamente, porque quando eu estou inconformado, talvez isso possa interferir positivamente na vida dos outros. Agora, quando eu estou sendo alguém intolerante, isso na verdade só cria coisas ruins à minha volta, né? Acho que a pergunta do Lucas, que foi com o que a gente deve ser intolerante, inconformado, já ia bagunçando tudo aqui. Com o que a gente deve ser inconformado? Eu vou seguir aqui uma linha do John Stott, que está no livro O Discípulo Radical. Ele vai trazer algumas são várias coisas pelas quais a gente precisa estar inconformado, mas ele traz algumas que eu achei que vale muito a pena a gente citar aqui. Uma delas é que ele diz que a gente deve ser inconformado com o pluralismo do mundo, ou seja, porque todo mundo vive cada um na sua, né? Então isso é uma certa arrogância, certo? Isso é um certo egoísmo, cada um viver no seu mundo e cada um fazer as coisas que bem entende, guardado no seu canto, e a gente não interferir na vida uns dos outros, né? Como cristão, a gente entendeu que a gente, igual aquela filosofia que recentemente bombou no Facebook aí do Ubuntu, né? De que nós somos, eu sou porque nós somos, né? Então ter essa consciência de ser inconformado com o pluralismo, com essas pessoas vivendo cada um na sua, com o materialismo, que é um mundo preocupado demais com questões materiais, com dinheiro, com questões financeiras. Quando eu falo em conformismo, eu tento não olhar para o mundo, né? E entendam bem, quando a gente está falando aqui de pluralismo, a gente ser inconformado não com que o outro está vivendo o pluralismo, mas que eu não viva o pluralismo e isso interfira negativamente na vida do meu irmão. Exato, sempre olhando pra si, né? Sempre olhando pra si, né? Porque a gente, às vezes, quando traz aqui os podcasts, talvez possa dar uma sensação
para alguns de vocês que ouvem, é de assim, o que meu irmão tem que mudar nesse sentido? Não, isso aqui que nós estamos falando é para você, entendeu? Então, é inconformismo na sua vida. Então, é você ser inconformado com, eventualmente, se você está vivendo na sua, e ao invés de ser interferido e interferir na vida de outras pessoas. O materialismo, que eventualmente é esse apego demasiado ao dinheiro da gente, às coisas materiais. E eventualmente também o narcisismo, que é esse desejo de amar mais a gente mesmo do que a Deus e ao nosso próximo, né? Tem um exemplo muito claro, que você até está falando agora do pluralismo. Eu vi um comercial na TV de um aplicativo para se pedir comida com o Fábio Porchat. Ele estava lendo o texto e tudo mais, mas no final uma coisa que assim que me pegou, e aí acho que foi Deus, porque ele falou o seguinte: você pode escolher a comida e já pede o melhor de tudo, você não precisa falar com ninguém. Então, quer dizer, a mídia, indiretamente, ela tá colocando que a gente não precisa se relacionar com as outras pessoas. Tá tudo bem você ter a sua vidinha, viver na sua caixinha. Você só pedir tudo pelo aplicativo, você não precisa falar com ninguém. E aí cai extremamente com isso que você tá falando, que você só tem a sua vida pra você, não é mais pros outros. E ninguém interfere na vida uns dos outros. Exatamente. Né? Se eu pegar como base a vida de Cristo, que é o nosso maior exemplo, pegando continuação com o que o Rô falou, do livro do Discípulo Radical, do John Scott, ele vem falar assim, a igreja tem dupla responsabilidade em relação ao mundo ao seu redor. Por um lado, devemos viver, servir e testemunhar no mundo. Por outro, devemos evitar nos contaminar por ele. Assim, não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele. Acho que o ponto aí está com que eu sou inconformado. O que eu faço com isso? Eu sou inconformado com uma situação que nem o Bruno falou, eu falo assim, não concordo com ele ali porque até aconteceu no outro aqui, mas o que eu tô fazendo pra isso daí? Tem um exemplo recente, cara, de inconformismo que acabou gerando qualquer outra palavra que a gente falou aqui, intolerância. Algumas semanas atrás, acho que um mês atrás mais ou menos, teve aquele episódio de uma menina que foi apedrejada porque ela estava saindo de um serviço de Umbanda, um culto religioso de Umbanda. E aí aquele jornalista, o Boechat, o Ricardo Boechat, jornalista da Band, e tem um programa de rádio na rádio Bandeirantes de manhã, na Band News, ele foi ler a notícia, ele lê a notícia lá e comenta, dá a opinião dele. E ele estava inconformado com aquilo. Ele falou, gente, é um absurdo. Um absurdo uma menina ser apedrejada porque ela era da Umbanda. E dizem, né, que possivelmente quem apedrejou foram evangélicos. Então ele estava cobrando as autoridades, os pastores, os líderes das igrejas evangélicas para tomar uma posição, porque aquilo não podia continuar. E aí ele acabou culpando. Ele falou, olha, isso acontece, essa intolerância religiosa acontece por causa da liderança evangélica, que de repente não orienta e tal, enfim. E aí nesse momento, enquanto ele estava na rádio falando disso, um pastor evangélico bem conhecido, ele estava ouvindo o programa e ele começou a falar mal do jornalista nas redes sociais. No Twitter ele pegou e falou, imagina, tá falando bobeira, não sei o que, não lembro as palavras direito desse pastor. E aí, mas ele usou uma palavra em especial que foi idiota. Nossa. E aí o que aconteceu? A assessoria do jornalista falou, olha, o pastor tal tá te chamando de idiota. E aí o jornalista rebateu, e aí usou até palavras de baixo escalão. Mas cara, olha isso, o assunto da matéria era: uma menina foi apedrejada porque ela era da Umbanda. Isso é errado, não vamos nos conformar com essa situação. O que aconteceu? Um líder evangélico não gostou da opinião do jornalista. E aí, você entendeu? Olha como uma coisa que era... Como desencadeia, o inconformismo, né? Ele virou uma intolerância, cara. Ele não falou, não, esse cara não tem o direito de ter essa opinião. E aí olha como é que Deus foi mal representado nessa situação. Sim. Um pastor, um líder da igreja, um cara que devia amar o próximo, devia ensinar. Eu não tô julgando, eu não conheço. Tá relatando um fato, falando, certo? Cara, um líder religioso chamou um jornalista de idiota. Um pastor, uma pessoa que age em nome de Deus, chamou um jornalista. O cara tá lá, ele tem o direito de dar a opinião dele sobre os fatos. Ele estava inconformado, ele queria o bem daquela situação, do ser humano, da pessoa. A intenção dele era positiva. Ele queria que aquilo acabasse, que a maldade acabasse. E aquilo virou uma discussão e ganhou proporções assim ridículas na imprensa.
A manchete não foi mais a menina apedrejada. Foi a briga entre discussão. eles. Como tudo se generaliza cara, hoje, é muito triste. Entrou no mesmo saco de pancada. É muito triste, cara. No ano Muito passado teve tantos exemplos disso, né? Teve aquele caso lá também do cantor Thales Roberto lá. Você vê que... E aí nós estamos falando às vezes assim, de fora da suposta comunidade da fé, mas você tem dentro da comunidade da fé um cara como o Thales, por exemplo, que por causa de uma infelicidade do que ele disse, cara, foi uma demonstração de ódio assim, alarmante durante o ano passado ali. Então, uma coisa que me vem à mente sempre quando a gente pensa na questão do inconformismo também, é pensar tudo aquilo que é anti-reino, sabe? Porque o reino de Deus, ele veio para trazer paz, justiça, para trazer alegria, para trazer mansidão, para trazer misericórdia. Então, tudo que não condiz com o reino, ou seja, tudo que é o anti-reino, é aquilo com que os seus súditos, os seus filhos, nós, devem se conformar. Então, tudo aquilo com a guerra, com a infelicidade, com a injustiça. E aí, voltando novamente, por favor, você que está ouvindo a gente, nós estamos falando do que a gente deve ser inconformado e não do que deve conformar na vida do outro. Não ofereça a Deus em sacrifício a pessoa que está aí do teu lado, pelo amor de Deus. Cara, eu gosto de dar... Né? Exatamente. Cara, inconformado critica que gera uma situação igual aconteceu. Uma outra situação de ódio que acontece muito nas redes sociais é em relação à política, né? Então a pessoa... Nossa, o que mais aparece na minha timeline, principalmente no Facebook, na minha também, é gente reclamando do governo, gente reclamando de partido tal, de partido tal. E ódio, cara. É ódio. Eu já vi, assim, pessoas que fazem parte da comunidade cristã usando palavras assim, cara, que não cabem nem na boca de ninguém, nem de pessoas que não creem em Deus, mas especialmente em pessoas que carregam o nome de Deus, falando de determinado político e tal. Eu fico pensando, poxa, cara, tá inconformado com a situação política, todo mundo tá, a gente tá num momento de crise no país, mas, cara, será que essa é a postura? E a minha vida, eu falo isso porque todo dia quando eu saio da minha rua, a minha rua, ela tem um trechinho assim que volta assim pra onde eu vou, que é contramão, coisa de 5 metros. E aí eu tenho que dar todo dia uma volta enorme pra não ter que... pra chegar no mesmo lugar, ou eu ando 5 metros com o carro na contramão. Cara, a maioria dos dias eu ando na contramão. E isso é contra a lei. E a Bíblia fala o quê, cara? Pra eu me sujeitar às leis dos homens. Se eu sigo a Deus, Deus fala assim, ó, não interessa, você tem que sujeitar às leis dos homens. Não interessa quem é o governo que tá hoje. Ele tá estabelecido porque eu permiti. Tem um plano acontecendo aqui. Então assim, você fica na sua e você obedece. Você como servo de Deus obedece. Eu tô citando um exemplo pequeno. E às vezes que eu passo no farol amarelo sabendo que é vermelho já. Não, e às vezes que eu pego e corto. Tem uma fila enorme aqui, eu vejo que tem um lugar aqui e eu corto. Cara, se eu estivesse andando numa fila de banco, eu ia chegar na frente das pessoas e entrar lá na fila do banco, mas eu faço isso no trânsito. Então assim, eu fico inconformado com as coisas que acontecem na política, nas coisas e tal, mas e na minha vida, no meu dia a dia, na minha rotina? Na minha rotina, nas coisas que eu faço pequenas, assim. Isso não gera inconformismo, na verdade, inconformismo em mim. Mas a vida da outra pessoa, eu critico, entendeu? É difícil, sabe qual que é o grande lance, Bruno? E aí em cima do que você veio trazendo também, e aí até trazendo um pouco do que a gente conversou no podcast de Ano Novo, na semana passada, pra mim o grande lance está no propósito de novo. Eu venho falando sempre, às vezes eu tô conversando com alguns amigos, eu sempre falo assim, que se eu fosse resumir a minha vida hoje em uma palavra, que não fosse clichê do tipo paz, amor e tal, de coisas assim que tenham um sentido pra mim, hoje eu resumiria como propósito. Por quê? Porque pra mim tudo tá vinculado ao propósito. E aí quando você falou que tem muita gente hoje, por exemplo, que enche a timeline com coisas de política e tudo mais, cara, qual que é o seu propósito em fazer isso? E eu percebo, não julgando, mas muito mais por... sou jornalista, aqui que também compartilha aí da profissão, da área. A gente olha um texto, você consegue, em algumas coisas, interpretar o que está naquele... Assim como vocês que são músicos, ouvem música e vocês ouvem mais do que eu, por exemplo, que sou leigo. Vocês vão entender muito mais do que eu. Então, quando eu leio um texto, eu falo, cara, eu entendi o que ele queria dizer com isso. E o que eu mais percebo é que é simplesmente uma explosão de raiva.
Tipo, tá tudo errado e não sei o que, e o presidente é um pilantra, e esse político é um pilantra, e essa pessoa é safada. Então assim, cara, qual que é o seu propósito? E aí, na semana passada, a gente falou uma coisa, e o Rô falou agora de novo, que se o seu propósito não tá alinhado com o propósito de Deus, tá errado. Acabou, não tem discussão. Não é assim, não, mas, cara, tá alinhado com o propósito de Deus? Se não tá, cara, não tem nem argumento. Qual que é o seu argumento em continuar fazendo essas coisas? Então assim, quando você veio trazendo todos esses pontos de, cara, eu sou inconformado com as coisas à minha volta, mas o que eu me inconformo comigo? Quando você se inconforma consigo mesmo, é porque você está alinhado com o propósito de Deus. Você não quer fazer essas coisas que soam erradas, porque você sabe que aquilo vai passar uma imagem e uma mensagem totalmente contraditórias ao que você deveria passar como filho de Deus. Então assim, se você está em casa e parou agora e pensou, não, legal, o Rô trouxe ali que eu anotei os pontos do pluralismo, o materialismo e o narcisismo, de eu ser inconformado, coloque todos esses pontos alinhados com o que Deus quer para minha vida. Se eu for inconformado falando mal da presidente, eu vou revelar Cristo? Aí você vai falar, não. Então, cara, não precisa falar mal da presidente. Se eu for inconformado porque o meu time perdeu, ou porque, enfim, qualquer pessoa fez qualquer coisa, e eu jogar na rede social, eu vou revelar Cristo? Se a resposta é não, não precisa. Não precisa, porque você vai estar alinhado com o mundo. E aí eu volto lá em Romanos, que diz, não se amoldem ao padrão desse mundo. O padrão desse mundo é você xingar quando o seu time perde, é você xingar quando o partido que está no poder não é o seu, é você xingar quando alguém não fez algo que você não gosta, é você xingar um cantor porque ele falou uma coisa errada. Cara, esse é o padrão do mundo, mas você não deve se amoldar a esse padrão. A gente não tem o costume de... Quando eu ia na Koinonia, acho que alguns conhecem aqui o Ismael, que ele falou uma vez lá, quantos oram pelo governante? Quantos realmente oram pelo seu governante? Seja o governador, seja o presidente, seja o prefeito. Quem realmente pede para Deus dar entendimento ou usa eles pro nosso bem? Ninguém faz isso. Cara, e a Bíblia diz que é Deus quem estabelece os reis, cara. Exatamente. É complicado isso, né? Tem uma situação que acho que até o Dan, uma vez no discipulado aqui da nossa mente, fez um poeminha falando sobre discípulo. E aí, que eu me lembro muito bem, tem uma frase que ele fala que Cristo veio gerar vida. Cara, o nosso inconformismo na rede social, aquilo que o Lucas acabou de dizer, quando a gente revela o nosso inconformismo, ele está gerando vida? Ou ele está tomando o papel que gerou o inconformismo em mim? É de parar para pensar, cara. Eu li um texto, e uma frase desse texto foi um humorista que escreveu, que tem uma coluna na Folha. E uma frase no texto me chamou a atenção, até compartilhei nas redes. Alguém fazendo alguma coisa lembra a gente de que a gente não está fazendo nada. Você vê alguém fazendo alguma coisa, cara, você fica inconformado. Você fica inconformado pelo fato de você não estar fazendo nada. E você, ao invés de você, cara, vou fazer então. Aí você começa a criticar, pô, mas o cara tá fazendo isso, por que não faz isso e aquilo? Sabe, ao invés de fazer isso, não faz outra coisa e tal. Não, você mesmo não faz nada. Então, cara. Você tem que gerar, você tem que servir ao próximo. Seu inconformismo tem que levar a ajudar o próximo de alguma forma. Ou ajudar na situação que você tá inconformado. É o que o B falou, que é inconformismo. Se você tem uma chave para saber com o que ser inconformado, pergunte-se, a pergunta básica, para você não perguntar todas as que eu fiz, vai gerar vida? Se não vai gerar vida, primeiro melhore você, melhore o seu propósito, para aí você pensar, porque se não gerar vida não vale a pena, né? Eu acredito assim, ó. Eu acho que vocês falando aí, eu fiquei pensando, e a gente às vezes confunde. A gente não sabe se a gente é insatisfeito ou se a gente é inconformado. O insatisfeito é quando a gente vê aquela situação para nós mesmos. Eu acredito assim, eu não estou satisfeito com a minha casa, não estou satisfeito com o dinheiro que eu ganho no meu emprego, não estou satisfeito com o governo, e aquilo me torna pacífico, ou de uma forma, eu fico no estágio de passivo, na verdade, não é pacífico, eu fico no estado passivo. Já o inconformado é aquele cara que gera em você uma sensação de que você precisa fazer alguma coisa, que você tem que fazer alguma coisa, é o seu papel interferir nisso.
entendeu? Então a gente às vezes confunde ser insatisfeito, que é normal, que todo mundo vive, ninguém precisa, ninguém é obrigado a se satisfazer com tudo, mas a Bíblia sugere que você seja inconformado naquilo que não revela o reino, naquilo que não revela a glória de Deus. Então eu acho que o inconformismo, ele nasce quando a gente perde a noção do individualismo e passa a olhar coletivo. A segunda parte desse texto ele fala justamente sobre a mudança de atitude, mudança de mente, de renovação e tal. E de repente tem alguma coisa me incomodando. O Rodrigo ele faz uma coisa que me incomoda e tal. Ao invés de eu pensar, pô, cara, por que isso tá me incomodando? Por que eu não mudo o foco? Cara, o que tá acontecendo com o Rodrigo? Como eu posso ajudar? Como é que eu posso mudar essa situação nele? Se for uma situação negativa, porque tem muitas situações que nem tem nada a ver, é só uma característica da pessoa que acaba te incomodando. Mas se mudar essa questão, poxa, mas o que tá acontecendo na vida dele? Se um cara te fechou, eu vi um monte de gente compartilhando, talvez alguém até daqui da mesa. É um cara que eu não sei se ele é cantor, se ele é, enfim, é um cara que ele tava contando um depoimento de que ele tava dirigindo, o motoqueiro passou, quebrou o retrovisor dele e tal, e aí parece que esse motoqueiro caiu e ele foi lá e ajudou o cara. O padre, né? Ele chegou lá e ajudou o cara. Ele podia ter chegado lá e falou, cara, pô, você quebrou meu retrovisor e não sei o que, papapá. Ele ajudou o cara, inclusive, acho que financeiramente, se eu não me engano. Foi. Cara, isso é mudança de comportamento. Exatamente. Isso é inovação de mente. Exatamente. O cara tinha todo o direito de chegar. Ele tava no direito dele. Falou, cara, você quebrou um retrovisor. E aí, como você vai Agora pagar? você vai ter que pagar. Vamos acertar isso daí. Foi Deus e tal. que fez cair aqui agora. Pois é, olha aí, ó. Aqui se faz, aqui se paga e tal. E, cara, e sabe o grande lance dessa história? Pensando aqui agora, é que ele foi inconformado. Mas ele foi inconformado em ver que aquela pessoa talvez não tinha a revelação que ele tinha de que aquilo que o cara fez, o motoqueiro, era errado. Então assim, ele foi inconformado com aquilo, só que o inconformismo dele de olhar para uma pessoa que não conhece a Deus foi muito maior, cara. E parece que depois ele chegou na situação, ele entendeu até, né? Ele foi, cara, mas o que tá acontecendo? Por que você tá assim? O rapaz e tal? motoqueiro parece que falou que precisava de comprar remédio pra filha. Ele tava doente. Cara, as pessoas têm um motivo. Existe um problema. Existe uma história atrás. As pessoas né? estão agindo dessa forma. Existe um problema, cara. E você é a solução pra esse problema. Pegando no que o Dan falou, o inconformismo gera transformação, né? Gerou transformação na vida desse cara fantasticamente. Gerou vida, né? Foi o que você falou. Aqui quando o Bruno tocou num assunto aqui que é insano, nós vamos falar aqui. Porque quando ele fala que a gente não deve se conformar com esse mundo, mas nos transformar pela renovação da mente, significa o seguinte, que a mente, o espírito que rege a mente desse mundo é um. E só há a possibilidade de um real inconformismo, que é esse que o Dan falou, que é dar um passo de ação em favor de resolver aquela situação, ou de pelo menos de alguma forma contribuir para que aquilo seja resolvido. A gente está falando aqui que para que isso aconteça de verdade, para que a gente possa conhecer e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, uma mente nova precisa ser colocada no lugar daquela velha, percebe? A forma de pensar antiga precisa ser substituída pela nova. E aí, quando a gente fala disso, né, de renovação de entendimento, do que é isso, eu acho que tem um texto bíblico que ele é espetacular, que está em Filipenses 2, de 5 em diante. Ele diz o seguinte, ó: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, sabia que isso não era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a tomar forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Na minha visão, onde está a mudança de mente? Onde está essa virada de chave? Onde está essa saída para essa geração perversa, dessa forma perversa da gente pensar e de ver a vida? Na minha opinião, essa mudança de chave está nesse texto aqui. Porque Cristo, ele tinha tudo, ele era abastado de tudo, ele era Deus, mas ele se esvaziou para tomar forma de servo. Se a gente parar para entender que o nosso papel no mundo não é, tendo recebido a revelação de Deus, saber que agora que eu tenho Deus, eu vou ter uma vida mais confortável, mais tranquila, mais alegre, mais feliz, e que não vai ter enchente na minha vida, não vai ter tempestade. Ao invés de eu pensar dessa forma, não, eu vou pensar o seguinte: vai ter tempestade na vida do meu irmão, vai ter dificuldade na vida do meu irmão, mas eu vou estar lá para ajudar ele.
Percebe? Então, quando ele fala aqui, e ele fala, ele sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, essa mudança de pensamento, ela vai até o ponto, eventualmente, da morte do eu, eventualmente, para que, de fato, Jesus assuma ali uma posição e como Cristo, como pequenos cristos, a gente possa, de verdade, interferir na vida das pessoas, como o Dan falou. Eu vou roubar aqui rapidinho o papel do Lucas aqui. Eu queria perguntar agora aqui, como é que na prática então a gente muda essa mentalidade? Por exemplo, como é que o cara que tá ouvindo a gente aí, que tem problema de temperamento, o cara, conheço várias pessoas, eu às vezes sou assim também, o cara, qualquer coisinha ele estoura, ele explode e tal. Como é que a gente fala pra esse cara na prática? Como é que esse cara muda a mentalidade? Como é que ele muda, renova e transforma a mentalidade? Sair da zona de conforto. Devolver pro cara alguma coisa que ele não tá esperando, pra ele ver que ele tá errado. E aí eu até ia falar, colocar ele numa enrascada, né? Porque Jesus, ele foi no templo e ele viu os pessoal fazendo um comércio no templo naquela época. Virou as mesas todas. Virou as mesas e ele se mostrou inconformado ali. Só que eu não sei até quanto o pessoal que tava ali tinha noção do que eles estavam fazendo era errado ou não. Porque tudo indica que era passado de pai para filho isso. E eles precisaram sair da zona de conforto para ligar alguma chavinha para falar, peraí, o que eu tô fazendo é certo? É realmente certo? Então eu acho que se uma pessoa é muito irritadiça, você tem que tratar ela de forma oposta. Mostrar para ela que ele não vai vencer ela desse jeito. Porque vai chegar uma hora que o cara vai falar, pô, o que essa pessoa tem? Do mesmo jeito contrário, uma pessoa que é calma demais, até parando, você tem que dar aquela agitada. Eu não digo nem só na real, Bruno, eu acho que se tivesse um primeiro passo que eu poderia sugerir para alguém, é o mesmo passo que Jesus falou para Nicodemos: nasce de novo. Não dá para você ter uma vida corrigida, para mudar a forma de mentalidade, sem antes nascer de novo. E como que a gente nasce de novo? Quando a gente crê que é da família de Deus e a gente entende profundamente o que a graça de Deus é. A Bíblia, quando a gente tem uma experiência com a graça de Deus. A Bíblia mostra vários exemplos, né, de pessoas que tiveram essa mentalidade transformada, renovada. Mas eu gosto muito da história de Jacó, porque Jacó, o nome do cara já é enganador. O nome que deram pra ele, a Bíblia tem muito de nome, assim. Se você nasceu num dia de chuva, seu nome será a chuva e tal, sabe? Tipo, o nome da pessoa, o cara carregava esse esquema, assim, da família e tal. O nome dela dizia muito sobre ela, e o nome do cara era enganador. Os caras comentavam, e aí, enganador, beleza? Já meio que com o pé, eu acredito dessa forma, já meio que o pé atrás, assim. O cara enganou o pai, o cara enganou o irmão, entendeu? Fazia parte da rotina dele ser enganador. E aí Deus muda o nome do cara, de Jacó para Israel. E Israel significa aquele que lutou com Deus. E outras traduções dizem aquele que conheceu a Deus. Então acho que você falou agora para você renovar a mente, é aquilo que é a dica que Jesus deu para Nicodemos de nascer de novo. E é isso aqui, cara. Você só nasce de novo se você conhece a Deus. Exatamente. Se você argumenta com Deus. Você fala, poxa, mas o cara lutou com Deus é uma coisa negativa. Cara, lutar com Deus é uma forma de se relacionar com Deus. Questionar a Deus, perguntar a Deus por que as coisas acontecem. Cara, você acha que Deus prefere um cara que tá lá, poxa Deus, mas poxa, o que tá acontecendo e tal? Um cara que não tá nem aí, que não fala com Deus, que não tá nem... quando faz oração é aquela mesma oração, né? Deus sabe quais são os seus problemas, você não precisa fazer aquela coisa. Cara, Deus mudou o nome de Jacó, cara. Ele era enganador, ele virou um cara que conhece a Deus, um cara que luta com Deus. A gente tem vários exemplos de pessoas ao longo da Bíblia que foram transformadas. Eu tô com o Rodrigo, o lance é você nascer de novo. E você só nasce de novo se você conhecer a Deus. Se você tiver esse relacionamento próximo, ao ponto de chegar a brigar, de discutir, de argumentar com Deus, assim. Acho que você falou uma coisa muito legal aí também, cara, que, enfim, você falou, veio um insight na hora do lance de mudar o nome, né? Que Deus foi lá e mudou o nome de Jacó para Israel, né? Eu acho que talvez essa mudança de mente acontece quando a gente entendeu que Deus mudou. O meu nome não é mais Rodrigo Maciel, mas é filho de Deus. Show. Ou seja, carrego agora uma nova identidade, um novo DNA, né? E isso só pode acontecer, eu só posso carregar esse DNA espiritual de Deus se de fato eu entendi quem Deus é. No mínimo, quem Deus é. No mínimo que Ele é pai, que eu sou filho, que nós somos uma família e que nós temos um papel como família de Deus nesse mundo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, cara? Meu nome não é mais você, não é Bruno, não é Rodrigo, é o nome
povo que se chama pelo meu nome, Filho de Deus. É isso aí. Espetacular, mano. Vale a gente pensar também que tudo isso que vocês falaram é conhecer a Deus, é fé, né? A gente acredita que fé é conhecer a Deus. Mas na verdade, às vezes a gente pede paciência para Deus e a gente acha que Deus vai colocar como mágica na sua cabeça a paciência lá e vai encher o copinho da paciência, você vai ter paciência. Só que na verdade, Deus trabalha diferente. Ele trabalha colocando situações para você exercitar a sua paciência, para você obter a paciência através do exercício. Então a fé é conhecimento, mas também é exercitar. Entendeu? Então não adianta nada a gente conhecer somente e não colocar em prática, né? Tá certo. Né? Então eu acho que é legal o cara que é inconformado ou irado, ele também tentar aos poucos, com a ajuda de Deus, lógico que sozinho ele não consegue, é exercitar a paciência. Faz todo sentido você estar falando no contexto bíblico que diz que a fé sem obras é morta. Exatamente. Não existe fé sem a prática. E é importante, quando o Bruno traz a pergunta de o que a pessoa que, enfim, que é estressada, que explode, que é inconformada de uma forma exacerbada, o que essa pessoa tem que fazer. Eu acho que além das dicas, não vou chamar de dicas, mas das nossas opiniões de como se caminhar nesse sentido, eu acho que além disso também tem o fato da pessoa sempre lembrar que apesar de todas as quedas dela, Deus vai continuar ao lado dela e vai continuar esperando com que ela evolua e continue essa caminhada em direção a Cristo. Porque muita gente vai ouvir a gente e vai falar, não, legal, mas a hora que desligar esse podcast, eu vou xingar a minha esposa, vou brigar com a minha filha porque eu não tenho paciência com ela, ou vou sair e vou escrever sim no Facebook. Eu tenho um grande amigo, eu não vou aprofundar muito, enfim, pra não expor, mas eu tenho um grande amigo. Ele tá aqui, inclusive, né? Tá 3 lugares pra lá, não, brincadeira. Benito, pode ir. Não, mas que é da minha família, cara. E é uma pessoa que, assim, que as redes sociais, é um cara que, enfim... Tá quase falando, Não faça isso. Não vou falar, não. Sem chorar hoje. É uma pessoa que teria tudo pra só falar de Deus, pra só colocar Deus, pra só ser conformado de uma forma que revelasse Cristo. Cara, teria tudo pra ser um espelho do que Deus é. E, cara, é uma pessoa que você olha muitas coisas que ela escreve. E outro dia eu fui falar com ele. Talvez eu tenha sido inconformado da forma que eu acho que é o certo no pessoal, no particular. Eu falei, cara, por que você está fazendo isso? Eu acredito que o nosso papel é outro. Beleza, não acho que é errado você não querer ficar infeliz com o governo. Faça o que você quiser, sinta o que você quiser. Mas a partir do momento que a gente nasce de novo, que a gente aceita essa identidade de filhos de Deus, que a gente coloca o nosso propósito de vida alinhado com o de Deus, eu automaticamente tenho que me esforçar, não no sentido de conseguir algo, porque não vem de nós, mas no sentido de aceitar todas as situações como Deus lapidando a gente para que eu esteja mais próximo ainda de Cristo, e não na primeira oportunidade falar, tá tudo errado mesmo, e é isso mesmo, e ela é uma idiota, ele é um idiota, que nem você falou do lance do jornalista e do pastor, é um idiota. Cara, beleza, naquele momento que eu faço isso, eu revelei a minha insatisfação e perdi uma grande oportunidade de revelar Cristo. E aí, conforme eu vinha trazendo, apesar disso, e apesar de que muita gente continua caindo nesse problema, lembre-se todos os dias da sua vida, e a gente falou isso no Ano Novo, né? A misericórdia de Deus renova-se a cada manhã. Então, se ontem você foi inconformado de uma maneira que talvez não seja a mais alinhada com o que Deus quer, lembre-se que você é capaz, quando você aceita o que Deus faça por meio de você, a hoje você se inconformar da maneira que Ele quer que você se conforme, que é olhando para dentro de si, e quando você olhar para fora, que seja para gerar vida, não apontando o erro apontando o dedo na cara das pessoas, né? Talvez uma boa pergunta a se fazer ao fazer isso, né, na perspectiva aí do gerar vida que o B falou, ao fazer isso, estou revelando Rodrigo Maciel ou estou revelando Cristo, né? Perfeito. Pegando o ponto do que o Bruno falou, fez uma pergunta assim, como é que a gente coloca isso em prática? Eu tenho uma frase que anda comigo que é assim, a pessoa ela lê, estava até conversando com o Rodrigo antes, eu pego o conhecimento,
gera ali conteúdo pra mim. Beleza, eu peguei aqui tudo. Se eu não coloco em prática, eu não entendi nada. Pra eu entender, eu tenho que colocar em prática. Eu gosto muito de Paulo. E Paulo, se eu não me engano, em Efésios, ele vem passando uma doutrina do 1º ao 3º capítulo, do 4º até o 6º, ele gera prática. Vocês têm que praticar isso daí agora. Entendeu? Porque se vocês não praticarem, vai ser uma coisa que vocês vão absorver e vocês não vão realizar. E é isso que acontece, cara. Às vezes, a gente não pratica, as pessoas não praticam. Por quê? Porque elas geram o conteúdo, elas absorvem tudo o conteúdo, aquilo que elas leem e tudo mais, só que elas não praticam isso. Obesa espiritual, isso né? em prática, mais ou menos isso, obesa espiritual. Então eu não revelo isso. Aí entra no que o Rodrigo acabou de falar, na pergunta dele, pra gente pensar. Quando eu faço isso, eu estou revelando o Rodrigo, o B, o Bruno, ou eu estou revelando o Cristo? Cara, isso é muito sério. Muito sério. Não sei se alguém já falou alguma coisa em algum podcast a respeito disso, mas às vezes você é a única Bíblia que alguém pode estar lendo. A gente falou no Semelhança com Cristo. Então esse que eu não... Se possível, use palavras. Exatamente. Foi o episódio 12. Se você for ver... Cara, se você for ver, tem uma frase que o Filipinho sempre fala. De 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia. Vai conhecer Jesus através da Bíblia. 99 talvez através da sua vida. Isso aí. O que você está revelando? Que a gente possa ficar inconformado, sim, mas como o Rodrigo falou, com a falta de justiça, com a guerra, com a opressão, mas que essa transformação comece aqui, ó, na minha vida, no meu dia a dia, no meu comportamento no trânsito, no meu comportamento na minha casa, tratando com as pessoas da minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família, no trabalho, enfim, que esse inconformismo comece na minha vida, olhando a minha vida. É isso. Que a gente possa sempre colocar nossa vida em contraste, assim, e ver qual que é o que tá precisando melhorar, né? Começando na gente mesmo, essa transformação. Que a maioria das vezes a gente fica inconformado com as pessoas, não com a situação. E a gente não olha foi que profundo agora. Exato. Não, porque a gente não olha. O Bruno trouxe isso de forma muito, muito clara. E a linha com que você falou. Porque a gente não olha o que está por trás. A gente julga. Porque aí entra o julgamento, esse lance de julgar. Porque a pessoa é assim mesmo. E eu julga é torto, é errado. Exatamente. E eu, de uns tempos pra cá, eu comecei a ter dentro de mim, assim, um objetivo de sempre, em qualquer atitude, tentar entender o porquê que aquela pessoa é assim. Desde a pessoa que é mais extrovertida, que te incomoda de algum jeito, ou o cara que é mais fechado e também te incomoda, ou o cara que é inoportuno e também te incomoda, ou o cara que é muito seu amigo e também... Enfim, tanto faz. Por que aquela pessoa é assim? Que é o lance de você entender a situação, entender o que se passa, entender o que tá por trás, entender o que levou aquela pessoa até ali, né? Senão... O Dan falou uma coisa ali profunda demais aqui, que dá uma metanoia monstra aqui em mim agora. Porque é o seguinte, quando a gente fica inconformado, a gente fica inconformado com as circunstâncias ou com as pessoas, cara? É muito provável, cara, quando a gente fica... Porque assim, olha só, quando Jesus ficou inconformado lá no templo, eu tenho certeza que Jesus não ficou inconformado com as pessoas, ele ficou inconformado com a situação, com aquilo que estava sendo feito de errado ali, né? E agora, pensando aqui do ponto de vista das perguntas que a gente pode fazer para talvez entender se a gente está seguindo no eixo certo ou não, talvez uma pergunta seja essa: será que eu tô inconformado com a pessoa envolvida ou com a circunstância, né? É isso aí. Porque isso também daria para nós um pensamento assim: quando a gente se chateia com alguém, quando a gente fica triste com alguém, que alguma pessoa fez alguma coisa de ruim pra gente, será que a gente fica triste com essa pessoa ou a gente fica triste com a situação, né? Isso talvez pode revelar muito de quem da nossa natureza pecaminosa, entendeu? Eu vou trazer um texto que o B leu, mas eu quero reler porque eu acho ele muito forte e vale pra gente talvez juntar um pouco de tudo e encaminhar para um fim aí, que é do Discípulo Radical, na página 13, um livro do John Stott. A igreja tem dupla responsabilidade em relação ao mundo ao seu redor. Por um lado, devemos viver, sentir e testemunhar no mundo. Por outro, devemos evitar nos contaminar por ele. Assim, não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele. Também alinha com o que a gente leu de Romanos 12. Perfeito. Que a gente possa
ser inconformado da maneira certa, gerando vida e sendo cada vez mais próximos a Cristo e alinhados com o propósito dele. Agradeço vocês mais uma vez, Bruno, Rodrigo, B, Dan, Sérgio, obrigado. Valeu. Que continuemos nessa caminhada de expansão de mente. E a você, eu convido a compartilhar esse conteúdo, a divulgar, a ajudar com que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem tem muito mais. Seja inconformado da maneira correta, alinhada com a vontade de Deus. Metanoia.